A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras, eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje eu trouxe um devocional que tem como tema Busque ao Senhor e Ele te responde. Este devocional foi retirado do livro de Salmos, capítulo 34, versículo 4, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amadas Déboras, o Salmo 34, de um modo geral, é um salmo de sabedoria, é um salmo de louvor, mas também é um salmo de gratidão, onde Davi convoca o povo a louvar o Senhor. Davi chamou o povo a unir-se a ele em louvor, referente ao livramento do perigo que o Senhor deu a ele e também pela bondade do Senhor para com seu povo. E depois de tudo isto, ele instruiu o povo ao caminho justo para uma vida longa. E neste versículo 4, Davi faz um convite ao seu povo a buscar a Deus e entregar todas as aflições nas mãos de Deus. Davi começa o versículo dizendo: Busquei ao Senhor. E isto nos revela que havia uma necessidade para essa busca. Ele estava passando por momentos difíceis. Ele estava passando por perigo. Ele estava fugindo do inimigo. E a Bíblia nos diz lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12, que Davi teve medo de Ax, que era o rei de Gate. E Davi escapou de Ax fingindo de louco. Mas Davi, amadas irmãs, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que Deus era o refúgio seguro dele e que Deus ia responder o clamor dele. E por ele ter esta certeza, a atitude dele não foi focar no problema, mas foi buscar o Senhor com um clamor sincero. E a resposta veio quando ele diz no próprio Salmo: e ele me acolheu. Com isto, amadas Déboras, Davi nos ensina que a busca ativa por Deus traz paz, traz livramento e tira a alma da angústia. Amadas, este convite, ele continua para os dias de hoje. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite está feito, mesmo em meio ao caos desse mundo moderno. Deus nos convida para este lugar seguro, para um lugar de segurança, um lugar de refúgio, e este lugar é nele. Ele nos chama para libertar os nossos corações. Ele não muda as circunstâncias, amadas. Ele muda o nosso interior. Ele livrou Davi. Ele deu a resposta para Davi, mas ele também nos responde. Ele responde cada uma de nós nos dias de hoje. E você que está esperando por uma resposta de Deus e ela ainda não chegou, talvez seja porque você está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Você está fazendo da sua maneira, você está fazendo sozinha.
E enquanto você estiver fazendo assim, nada acontece. Mas quando você escutar a direção de Deus, ouvir Deus, tudo muda, porque Deus não é indiferente ao nosso clamor. Ele responde. Talvez não responde no nosso tempo, nem da forma que nós esperamos, mas ele responde de uma maneira perfeita. Porque lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele renova a nossa mente para experimentar o plano dele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, amadas, não importa o tamanho das suas dificuldades, não importa o tamanho dos medos, das aflições que você está enfrentando, existe um Deus que nos ouve, que nos responde, que nos liberta. Mas nós precisamos reconhecer que devemos permanecer firmes, mesmo quando tudo parece desmoronar. Nós precisamos confiar em Deus e precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus, porque Ele é sempre fiel. É como eu já disse antes, Ele não muda apenas as circunstâncias, mas Ele muda a direção. Ele é fiel e verdadeiro, amadas, e é nele que nós devemos confiar e descansar, porque a resposta vem. Um grande abraço, amadas Déboras.